A paz do Senhor para a amada igreja, amém? A igreja pode ficar à vontade? Aleluias. Estou feliz com Deus e vejo Deus se manifestando de uma forma extraordinária nessa noite. Eu vou ler João capítulo 21 a partir do verso 15. Mas enquanto você abre aí, eu quero rapidamente, em 3 minutos, contar 2 testemunhos. E para o pastor Rocha vai ser 3, porque ele não estava aqui para ouvir, pastor. Não sei se o senhor lembra, mas a primeira vez que eu ministrei aqui, eu ministrei sobre Elias. E naquela mesma semana eu conversei com o pastor que meu chefe mudou meu dia da minha folga e eu não poderia estar todos os dias na igreja. Passou um mês, aí eu vim e preguei a história de Isaac cavando o poço. E naquela semana, pastor, eu preguei no domingo. Na segunda, o meu chefe falou, a sua folga volta para quarta-feira. Deus abriu o primeiro poço. Na terça-feira, eu comprei o meu carro. Segundo poço. Na quinta-feira, igreja, sabe o que aconteceu? Eu fui trabalhar e quando eu estava entrando na porta do meu trabalho para ir para o vestiário, o meu chefe mandou eu voltar para trás e falou assim, deixa eu te contar algo, você já está sabendo? Eu falei, não. A partir de hoje, você será líder do período da tarde. Porque o Deus que dá a bênção é o Deus que dá condições para a bênção permanecer nas tuas mãos. Aleluias. E eu vou falar um pouco desse Jesus que te chama e garante quando Ele te chama. Verso 15 de João capítulo 21, nós vamos ler até o verso 22. Diz assim o verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E tornou a dizer a segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão, entristecendo-se, por lhe haver dito a terceira vez, ama-me, e disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes o quanto eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade eu te digo, que quando eras moço, te arrumavas, andavas por onde querias, mas quando já for velho, estenderás as tuas mãos a outro, e ele te amarrará, e te levará para onde tu não queiras. Ele disse isso significando do que a morte que vinha para glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Verso 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e quem na ceia se reclinava, e também sobre o seu peito. E disse, Senhor, quem é que há de acontecer com ele? Quem há de trair? E vendo Pedro a este, disse-lhe Jesus, Senhor, deixe, o que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? A você, segue-me. É linda essa história. E alguns jovens aqui citaram sobre estudo, ontem nós ministramos estudo para os jovens. E sem trocadilhos, Roberto, você estava igual o Adão hoje, hein? O que Deus pediu para você fazer, você fez. Estava afiadinho, né, Josi? Mas, meditando no que Deus quer falar conosco nessa noite, eu vejo um Deus que me chamou para andar com Ele. Guarde isso. Olha todos os louvores que foram louvados essa noite. O vaso escolhido, levanta, o Deus do dia, o Deus da noite, o Deus da madrugada, o Deus que tem poder de manifestar cura, milagres, ressuscitar. E nós vamos falar aqui rapidamente de um Pedro, que a palavra de Deus vai dizer que, certo dia da sua história, ele estava no seu ambiente de trabalho. Ele estava dentro do barco.
E diz a palavra de Deus que ele trabalhou a noite toda, mas naquela noite o ambiente não foi favorável a ele. E ele estava frustrado. Mas quem estava na beira da praia? Jesus. E diz, depois se você quiser recordar essa história, narra Lucas, no capítulo 5, que Jesus, no beiro da praia, ele olha para 2 barcos. Ele olhou para quantos barcos, igrejas? Não escutei, ele olhou para quantos barcos? Ele olhou para 2. Mas ele escolheu o barco de Pedro. A primeira palavra que eu quero liberar profeticamente sobre a tua vida. Jesus tem o poder de olhar para todos aqui, ao mesmo tempo. Mas para nós também, cabe essa segunda afirmação que eu vou falar. Ele não apenas olhou, ele te escolheu. Porque Jesus olhou 2 barcos, mas escolheu o de Pedro. E nessa noite ele está olhando para mim e para você, mas não apenas olhando e dizendo, eu te escolhi. Deixa eu entrar no teu barco. Agora observe. O ambiente, na visão de Pedro, é um ambiente frustrante. É um dia não favorável. É um dia que para ele não teve fruto. É um dia que na perspectiva de Pedro, ele não tem com quem honrar os seus compromissos do dia a dia, porque ele não conseguiu pescar. Mas a partir do momento que ele deixou Jesus entrar dentro do ambiente, aleluias. Eu vou repetir. A partir do momento que ele deixou Jesus entrar dentro do ambiente, o ambiente nunca mais foi o mesmo. Xaramanagasouri cantaramanagai. Até enquanto Jesus não chegou, era ambiente de frustração, mas quando Jesus pisou dentro daquele ambiente, o ambiente foi transformado. E aqui eu quero aplicar o primeiro princípio, para a gente não ficar muito enaltecido e esquecer que a Bíblia trabalha com princípios. Qual foi o primeiro princípio que Deus fez quando ele entrou no ambiente? Ele pregou a palavra. Antes de Jesus fazer qualquer coisa na minha e na tua vida, ele vai falar da palavra. Você quer ver a sua vida transformada, o ambiente que você vive transformado? Pare primeiro para ouvir a palavra. Porque diz a história que depois que Jesus terminou de pregar para a multidão, Jesus agora então volta para Pedro, o dono do ambiente, o dono do barco, e fala assim, vamos mais para longe. Vamos para o alto mar. E ele fala, ele conhece o ambiente, o local é dele, ele convive ali. Ele fala, Jesus, não tem como. Eu vim de lá e nada consegui. E se a gente pudesse trazer para os dias de hoje, é como se Jesus queresse dizer para ele, até agora não deu certo, mas a partir de hoje, todas as vezes que você dá ouvido à minha palavra, tudo vai acontecer na tua vida. Eu sinto uma unção e uma autoridade de Jesus para profetizar para essa igreja nessa noite. E não é para alguns não, é para todos, sem exceção. Jesus está dizendo, se você ouvir a minha palavra, tudo que eu disser vai acontecer na tua vida. E o que Pedro faz? Escute. Ele escutou Jesus ministrar para a multidão. Então ele ouviu a palavra. E como eu disse o outro dia, a fé vem pelo ou. E ele então, o que Jesus fez em Pedro? Pegou um homem frustrado, dentro de um ambiente frustrado, onde não tinha perspectiva de realizar nada. Liberou a palavra para gerar um ambiente de fé. Preparou o coração de Pedro. E quando ele disse, vai, Pedro disse, eu vou por causa da tua palavra. Você quer ver milagre acontecer na tua vida? Ouça a palavra. Deixa ela trazer a fé que está dentro de você para fora, para quando Deus te der uma ordem, você obedecer. Porque quando você obedecer, sabe o que vai acontecer? Você vai lançar a rede e trazer muitos peixes para o barco. Essa foi a primeira coisa que Pedro viu.
Pedro viu a manifestação do milagre dos peixes. E depois, você vai discorrendo a história, eu quis aqui só pontuar algumas experiências de Pedro. Pedro, ele viu Jesus curando a sua sogra de uma enfermidade. Para nós, hoje, a febre é algo que com remédio passa. Mas para os dias de Jesus, quem estava com febre estava na beira da morte. Então Jesus devolveu a saúde à sogra de Pedro, ele viu isso. Pedro, ele viu quatro manifestações do poder de Jesus. A primeira, quando veio a tempestade no meio do mar, ele viu Jesus dando ordem ao mar para se aquietar. Autoridade sobre a natureza. Em seguida, Pedro viu Jesus indo em Gadara e libertando o homem endemoniado. Ele viu Jesus manifestando o poder sobre os espíritos. Quando ele volta, ele vê um sacerdote pedindo ajuda para Jesus para socorrer a sua filha. Mas no meio do caminho, aparece uma mulher com fluxo de sangue. E agora Pedro vê que Jesus tem o poder de manifestar a cura na carne. Pedro agora está continuando caminhando, e quando ele chega na casa de Jairo, ele foi um dos que Jesus permitiu entrar para ver o milagre. Só ele, Tiago e João que entraram. E ele viu Jesus pela primeira vez tendo o poder de trazer alguém da morte e devolver a vida. Um homem que encontrou Jesus num ambiente frustrado, agora está andando com Jesus e todo dia que ele anda, ele vê milagre. Todo dia que ele anda com Jesus, ele vê milagre. E eu achei algo extraordinário, e eu quero aqui só falar mais uma experiência. Olha como que o meu Jesus e o teu Jesus, ele trabalha. Pedro, ele viu muitas outras coisas. Pedro, certa feita, junto com seus discípulos, juntos com os discípulos de Jesus, foi dada a ordem a eles, de 2 em 2, irem pregar o evangelho primeiro ao povo da casa. E eles foram, e diz a palavra de Deus que eles voltaram maravilhados, e dizendo: Jesus, em teu nome expulsando demônios. Olha, Jesus, aquilo que a gente viu outro dia, as nossas mãos tocou e aconteceu. Houve cura, houve ressuscitamento de mortos, houve milagres. Aí Jesus lembra a eles, porque eles são discípulos. Discípulos não vivem de milagres. Discípulos andam com o mestre. Eu vou repetir para você entender. Discípulo não vive para ver milagres. Discípulo vive para andar com o mestre. Aí Jesus falou: não se alegrais por aquilo que aconteceu com vocês. Alegre-se antes, porque eu escrevi o nome de vocês no livro da vida. Passa-se o tempo, passa-se as histórias, e agora eu vejo um Jesus que ele sempre foi questionado no seu tempo. E certa feita, um credor bateu na porta de Pedro e falou assim: Pedro, Rebeca, cadê? Tem alguém lá? Abra para mim Mateus, capítulo 17, verso 27. Mateus 17, 27. Aí o credor falou assim: o teu mestre ele não paga imposto, não? Aí quando Pedro vai entrar dentro de casa para pegar a moeda, Jesus se antecipa a ele e fala: não, você não vai fazer isso. Eu quero que você vá no mar. Passa um antes, Rebeca, 26. O 28. É o 27, não está certo. Aí o que acontece? Pedro está no meio, está no mar agora. Mas Pedro não está usando a rede. Lembra que o primeiro milagre ele usou a rede? Porque era o instrumento que era natural para ele. Agora o mesmo Jesus que teve poder de manifestar uma multidão de peixe, pede para um pescador experiente voltar e pegar uma moeda na boca de um peixe com um anzol. Sabe que Jesus é esse? O Jesus que me ensina que tem dias que eu vou precisar de força, graça, para recolher grandes milagres.
Mas vai ter dias que ele vai pedir para me voltar para o mesmo mar e ter a paciência de segurar uma vara, lançar no mar e esperar o peixe abrir a boca. Você não entendeu. Jesus não falou que Pedro ia pegar qualquer peixe. Jesus está dizendo, vai com a vara, porque eu já dei ordem para o peixe, que quando a sua vara encostar na água, ele tem que pegar ela. Aleluias. Eu vou repetir, eu preciso que você saia daqui inflamado pela palavra de Deus, porque Deus está liberando algo extraordinário nessa noite. Ele está dizendo, olha, o milagre não vai acontecer, o milagre já aconteceu. Você só precisa fazer o quê? Sair da onde você está, voltar para o mesmo mar, pegar apenas uma vara e lançar. Porque quando eu ver a sua atitude de tocar o anzol sobre as águas, o milagre ele vai ter que encontrar com a tua obediência e você voltar com aquilo que eu pedi para você buscar. O peixe teve que encontrar o anzol. E Pedro trouxe a moeda para Jesus. Mas aí nós vamos agora para um capítulo que tem um contraste totalmente diferente de todas as experiências que nós contamos. Porque nós bem sabemos da história que Pedro, como qualquer um de nós, teve fraqueza. Não por si só, mas o próprio Cristo tinha revelado a ele. Ele falou, não, Jesus, aonde tu for, eu vou até contigo na morte. Jesus falou, não. Só para que você lembre no dia que você for fazer, eu vou te avisar hoje. Quando chegar esse dia que você está falando, você não vai ter coragem de seguir comigo. E só para te provar que eu estou falando a verdade, porque eu só falo a verdade, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. A gente interpreta esse texto, essa história de Pedro, como algo assim, nossa, como que Pedro pode ter feito isso? Não. Sabe o que Jesus está ensinando para mim e para você? Todo ser humano tem limite. Não adianta você falar para Deus aquilo que você não pode fazer. Não minta para Deus. Seja verdadeiro. Jesus falou, você não vai, porque eu sei que você não vai. Você está falando da boca para fora. Claro que aquilo machucou o Pedro. A história diz que ele chorou muito amargamente, ao ponto de nem conseguir ficar ao pé da cruz, somente João ficou. E nós sabemos também que os outros discípulos não tiveram coragem de ficar ao pé da cruz. Mas o que acontece agora? Pedro está dentro do seu sentimento, dentro da sua história, relembrando tudo isso que eu falei para vocês. Agora pensa, um homem que sabe que o de repente de Deus aconteceu na vida dele. Que um dia, no ambiente de trabalho dele, tudo mudou. Você já parou para pensar nisso? O dia que você aceitou Jesus, mudou tudo na sua vida? O dia que você aceitou fazer uma aliança com Deus, tudo passou a ser diferente? Mas acontece o seguinte, nós temos esses momentos que Pedro tem. O momento de achar que a gente não precisa mais fazer a obra. O momento de achar que a gente não precisa mais seguir Jesus. Interessante que Deus ele não vai tirar de nós aquilo que Ele nos deu. É a gente que deixa de usar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Eu vou repetir para você entender. Deus ele não tira aquilo que Ele te deu. É você que deixa de usar aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Pedro agora, e olha como é tão extraordinário, mesmo ele não querendo fazer a obra, ele tem autoridade sobre a vida dele. Se você for ler lá o início do capítulo 21, vai dizer que quando ele fala, Pedro, fala, eu quero ir para o mar pescar. Os outros que estão perto dele dizem, se você vai, pode deixar, eu vou com você. Por quê? Por causa da autoridade que ele tinha. Ele não queria fazer a obra, mas por causa da autoridade que ele tinha, aonde ele ia, pessoas queriam segui-lo. Olhe o poder que Deus colocou sobre você, igreja. Mesmo quando você não quer fazer a obra, o ambiente que você vai, tem pessoas que vão atrás de você. Eu vou repetir, eu gosto de repetir para você guardar a palavra de Deus essa noite. Mesmo que você não queira fazer a obra, o ambiente que você chegar, por causa da autoridade que Jesus colocou sobre a tua vida, as pessoas vão te seguir.
Mas como Deus tem um compromisso com a sua palavra, o que Jesus fez? Jesus aparece na mesma praia. Claro que não é a praia de 3 anos e meio atrás. Muita coisa aconteceu. Muitas experiências Pedro teve. E agora não é mais o Jesus encarnado. Agora é o Jesus ressurreto, glorificado. Aquele que venceu a morte na cruz, aquele que se entregou como sacrifício perfeito e Deus o aceitou. Agora ele está na praia dizendo: filhinhos, tem de alguma coisa para comer? E olha como que Deus é extraordinário. Jesus fez essa pergunta só para chamar a atenção deles. Porque na praia Jesus já tinha feito pão e peixe na brasa. E quando eles ouvem, Jesus fala: lança a rede pelo outro lado do barco. O que Jesus estava querendo trazer para a memória de Pedro? Pedro, a minha ordem e a minha palavra ao teu respeito não mudou. Eu estou falando manso aqui, mas há uma autoridade de Deus sobre essa palavra. Há uma graça de Deus que Deus está inflamando corações essa noite. Deus está dizendo: a mesma palavra, a mesma ordem, o mesmo Pedro que eu escolhi, está de pé. Aquilo ali só foi um sinal para ele lembrar que ele tinha que lançar a rede mais uma vez, para lembrar que é Jesus. E diz a palavra de Deus que quando João, ouvindo a voz de Jesus, porque João era o apóstolo amado, e o próprio texto disse isso, ele falou assim, ó, é Jesus. E quando Pedro escuta, é Jesus, ele se envergonha. E é natural, por causa de onde ele estava, porque ele sabe que Jesus pediu para ele largar a rede e não voltar mais para o mar. E ele estava num ambiente que já foi transformado por Deus, mas não era mais para ele estar lá. Outra coisa que Deus quer falar para alguém nessa noite: o ambiente que ele entrou na tua vida e transformou, você não precisa voltar lá. Continue para frente. Olhe para frente. Aquilo já foi passado. Deus já manifestou a sua glória. Ele quer fazer coisas novas a partir de hoje. Então eles vêm para a beira da praia, jantam, momento de comunhão. E terminando a janta, Jesus vai ter uma conversa com Pedro. E nós conhecemos a história. Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta 3 vezes para ele. E ele responde. E ele fica constrangido porque ele sabe, ele conhece Jesus. Jesus só fala a verdade. Jesus não fica rodeando. Aquilo que Jesus tem que falar para mim, para você, ele vem e fala. Como ele está falando nessa noite. Agora, a pergunta para mim e para você nessa noite: nós vamos ouvir e obedecer? Por que eu estou dizendo isso? E eu já estou concluindo. Porque depois dessa conversa, Jesus já vai revelar o futuro dele. O jeito que a morte dele vai se manifestar. Porque é assim, eu disse isso para os jovens ontem, no estudo. Tudo que acontece na sua vida, Jesus avisa antes. Tudo que acontece na sua vida, Jesus avisa antes. Quer ver um exemplo? Eu preguei ontem para eles sobre o jardim do Éden, quando Deus colocou o homem dentro do jardim. Mas esse jardim que Deus colocou, é um jardim que ele já tinha profetizado no capítulo 1. Então tudo que Deus falou no capítulo 1, ele fez no capítulo 2. Então você precisa compreender que tudo que Deus está falando hoje para você, é só um aviso daquilo que vai acontecer sobre a sua vida. E quando manifestar o milagre, você vai lembrar: Deus me avisou. Agora, o que eu acho interessante é que no meio da conversa, no meio do cenário, Pedro tem tempo para olhar para João. Pedro olha para João. Mas a conversa está sendo com quem? A conversa está sendo com quem, igreja? Com Pedro. Pedro está conversando com Jesus, mas está olhando para João. Porque ele está incomodado do jeito que João está perto de Jesus. Jesus está chamando Pedro. Está falando para ele que ama ele. Está falando que não desistiu dele. Está falando para ele que aquilo que ele colocou na mão dele é para ele fazer. Mas Pedro está olhando para João.
E os jovens vão entender o que eu vou falar aqui, porque eu falei isso ontem. Na obra de Deus não dá tempo de ficar olhando para a vida dos outros, não. Na obra de Deus não dá tempo para ficar olhando para a vida dos outros. Jesus está falando com você. Por que você está olhando para João? A conversa é com você. Aí Jesus, como é educado, fala para ele: o que te importas se eu quero que ele tenha uma história diferente da tua? Essa foi forte, né, pastor? Jesus vira para Pedro: o que te importa que eu faça na vida dele diferente que eu estou fazendo na tua? Se eu quero que você tenha uma morte e ele não morra, é eu que decidi. Eu sou Jesus, eu sou Deus. Eu chamo, eu levanto, eu unjo, eu separo, eu envio, eu faço, eu mando, eu determino, eu faço como eu quero. Aleluias! É extraordinário esse Deus. Mas sabe o que acontece conosco? Inclusive comigo? É que a gente perde a oportunidade de viver a história que Jesus tem para mim. Agora eu pergunto para a igreja, claro que a gente tem o hábito de dizer bem de João. A gente sempre fala de João, até por causa do Evangelho, a maneira que ele escreve Jesus como Deus. Mas, com todo o respeito, você não precisa falar para mim ouvir, mas fale para você mesmo. Será que Jesus está preocupado em medir se a história de Pedro ou de João, uma é melhor que a outra? Você acha que Jesus está interessado nessa pergunta? Você acha que Jesus está interessado sobre esse negócio? De ficar procurando e ficar medindo quem faz mais ou quem faz menos, quem deixou de fazer ou fez diferente? Não, queridos. Olha que Jesus vai responder para Pedro. Pedro, a história de João é uma, mas com você, eu quero uma coisa só. Segue-me. Você, Pedro, você tem que me seguir. Agora a igreja vai entender a conclusão da mensagem. Por que Jesus está chamando a atenção de Pedro? Porque desde o primeiro momento, quando Jesus entra no barco dele, se você for ler todos os evangelhos, você vai entender isso. Jesus escolheu 12 apóstolos, amém? Mas Jesus só escolheu um líder. Ele escolheu 12 apóstolos, mas ele escolheu só um líder. E qual foi o líder que ele escolheu? Por isso que ele falou, quem é líder tem que seguir-me. O cabeça tem que seguir-me. Aquele que foi chamado para liderar, não tem que ficar olhando para a vida de João, tem que seguir-me. Porque se seguir-me, vai continuar ouvindo a minha voz, ouvindo a minha palavra, e quando eu der uma ordem e obedecer, vai continuar vendo milagres, vai continuar vendo prodígios e maravilhas. Se coloca de pé, igreja. Aleluias, que Deus é esse? Que Deus maravilhoso. Que palavra extraordinária nessa noite para nós. Guarde essa palavra no teu coração. Jesus, Ele quer que você ande com Ele. Porque tudo aquilo que você fizer, mediante aquilo que Ele pediu, vai se transformar em milagre. Mas lembre-se da mensagem. Tem dias que o milagre vai ser grande, aos nossos olhos. Tem dia que o milagre vai ser pequeno, também aos nossos olhos. Mas, independente do tamanho, na percepção humana, os dois tipos são milagres. Não foi por causa do homem, foi por causa de Deus. Então, o que Deus está fazendo sobre a minha vida e sobre a minha casa, Ele também tem poder de fazer sobre a sua vida e sobre a sua casa nessa noite. E eu vejo e eu profetizo, pastor, que essa igreja está vivendo, a partir de hoje, um novo tempo, um novo ciclo, uma nova história, um novo caminho, um caminho onde nós vamos ouvir o nosso mestre, onde nós vamos seguir o nosso mestre, onde nós vamos dar ouvidos à voz do nosso mestre, e com certeza continuaremos colhendo grandes peixes, milagres, maravilhas e prodígios, porque o pastor, ele deseja no coração dele, ter uma igreja com 400 membros. Isso está certo ou está errado? Está certo. Mas Jesus não quer só pessoas.
Se você acabou de escutar a mensagem, você já entendeu. Jesus quer líderes, Jesus quer profetas, Jesus quer missionários, Jesus quer pastores, Jesus quer cantores. E para isso acontecer, quando essas pessoas chegarem, Jesus precisa encontrar em mim e você um Pedro que seja disposto a continuar seguindo Ele. Aleluias! Tremendo Deus, vamos orar, senão as horas vão embora. O poder está demais essa noite, igreja. Aleluias! Bendito Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, a tua igreja. Os teus filhos e as tuas filhas, homens e mulheres, jovens e crianças, Senhor. E dessa noite, meu Pai, nós sabemos que o Senhor falou de uma maneira singular, especial e única para cada um de nós. Há corações reverberando nesta hora de alegria, há um fervor do Espírito Santo se manifestando no nosso meio. Por isso eu te peço, Senhor, que mediante essa palavra que foi ministrada, possa, meu Pai, essa fé que foi gerada em nós, manifestar em milagres, prodígios e sinais, que essa igreja tenha talentos, que nessa igreja haja dons, que nessa igreja haja pessoas com ferramentas para continuar evangelizando e anunciando que Jesus é o Senhor. Assim eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade e as palmas louvam o nome do Senhor.